Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação Democrática em Videocast, um projeto independente que busca colocar, ou recolocar, melhor dizendo, a educação na pauta e na discussão entre os principais assuntos nacionais, né? Está aqui ao meu lado o professor Denis Plappler e também o nosso convidado de hoje, Lindener Pareto, professor e historiador, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, e curador acadêmico no Instituto Conhecimento Liberto, ICL, onde ele apresenta o programa Provocação Histórica. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio hoje. Eu que agradeço você, agradeço o Denis, e uma alegria estar aqui. Sendo um professor, eu sempre falo isso, né? Antes de qualquer coisa, eu sou há muito tempo um professor de chão de fábrica, né? Operário adolescente durante minha vida de metalúrgico, mas hoje em dia um operário da educação na era das Big Techs. Muito bem, muito É uma bem. alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, hoje a gente vai tratar um pouquinho da questão do currículo, né? E aproveitando a sua experiência como professor de história, também apresentador de um programa que tem um título também instigante de provocação histórica, e a gente tentar falar um pouquinho da discussão sobre currículo na educação brasileira de hoje, né? É, a gente teve uma grande discussão sobre base curricular comum, a gente teve um movimento muito forte e político para fazer uma revisão sobre o currículo nacional, não só no ensino médio, né, mas um currículo geral. Então, eu queria te perguntar primeiro, Lindener, como que você enxerga hoje Uhum. o currículo da escola pública hoje no Brasil? Bom, maravilha. Como eu disse a vocês, inclusive nos bastidores, né, tem um tempo, isso depõe contra, eventualmente, uma certa experiência recente, né? Tem um tempo que eu já não estou no ensino básico, fundamental e médio, mas passei por todas as etapas desse, digamos, processo produtivo da educação, né? Ou essa linha de produção da educação. E lembro muito bem que tanto o currículo das públicas quanto das privadas, ele já estava bastante arejado, né? Já vinha de todo o fim do período da ditadura, já se ressignificava de forma temática. Eu lembro quando eu comecei a dar aula em escola pública, usando os livros didáticos dos programas nacionais de livros didáticos, né? É, completamente diferentes daqueles que a gente viu, a gente da mesma geração aqui dos anos 90. Então já não era mais aquele conteudismo, já tinha divisões temáticas por temas emblemáticos da história, acho que muito informados pela produção, por exemplo, historiográfica acadêmica dos anos 80, da redemocratização, que tinha a ver com a história da agência dos sujeitos, né? Ou seja, o que os sujeitos são capazes de fazer para resistir e mudar a história. Que acho que é a grande questão aqui para discutir qualquer currículo, mas qualquer debate dos sujeitos diante das estruturas. O quanto somos capazes de lutar contra a opressão de um Estado que quer acabar, por exemplo, com um currículo de história, sei lá, no Estado de São Paulo. Então, acho que já muito informado por uma historiografia que a gente chama de agência, né? A ação dos sujeitos, que vem, por exemplo, da produção da própria Unicamp, por exemplo. Então, eu lembro que de lá para cá, isso me impressionava muito, né? Quer dizer, a gente conseguiu avançar em temas que antes não eram estudados e que puderam ser, essas lacunas começaram a ser supridas, digamos assim, com a história de sujeitos que nunca estiveram no horizonte de uma análise curricular ou dos livros de história, que não tinham passado ainda por uma revolução historiográfica, como os análises falam, né? Mark Bloch e Lucien Febvre, quando começaram a narrar como o ogro da lenda, né? Onde você fareja a carne humana, lá está a história. Quer dizer, só nos últimos 30 anos, que no caso do Brasil, mas não só, ou no mundo ocidental, é que a gente começou a ter de fato um currículo diversificado, mais plural, mais tematizado e, vamos dizer assim, né, meio thompsonianamente, uma história dos de baixo, dos vencidos, né? Ou, sei lá, vamos pensar o Benjamin, a teoria da história, uma história da tradição dos oprimidos. Então, acho que quando isso começou a acontecer e a de fato diversificar a sala de aula, a gente já leva, pum, uma porrada. Então, eu diria assim, né, respondendo objetivamente, a gente tem, tanto para a projeção da escola pública, a despeito das estruturas precárias, e na iniciativa privada, os melhores currículos possíveis, mesmo que boicotados recentemente do golpe de 2016 para cá. Mas eu acho que por N motivos que a gente pode desenvolver aqui,
esses currículos, tanto pela lógica privada, porque a lógica das escolas privadas, que eu também já dei aula, é a lógica do medo. O professor, ele pode ter a melhor estrutura de sala, pode ter a melhor coordenação pedagógica, pode ter o melhor livro didático forjado ali num método, sei lá o quê, pode ser Waldorf e companhia, mas ele sabe que se ele disser qualquer coisa que desagrade um cliente ou uma coordenação autoritária, ele pode rodar. Quer dizer, qual é a liberdade que de fato esse sujeito tem para exercer uma história que não precisa ser, vamos dizer assim em termos bem rasteiros, não precisa ser uma história de esquerda, mas uma história minimamente engajada com um certo republicanismo Émile Zola, de uma república francesa que louva uma república engajada, democrática e dos direitos humanos, né? Até para pensar aqui o caso do Dreyfus, fazendo várias digressões, né? Ou do antissemitismo contra o Dreyfus na França. Quer dizer, então, é um currículo lindo, né? A gente vê isso nos livros, nos exercícios, no audiovisual, nas possibilidades técnicas hoje de... Eu lembro que eu dei muitas aulas sempre expositivas, mas também sempre mostrando muita coisa, parando o vídeo, mostrando cenas e tal. Mas eu acho que range, né? Tem uma certa estrutura meio século XIX nas escolas, né? Que parece que retorna hoje com muita força quando um projeto autoritário e privatista volta com muita força à pauta e pasteuriza, né, qualquer possibilidade de um exercício crítico de um pensamento histórico. Bom, o senhor mencionou essa ruptura do final do governo Dilma, né, e foi mais ou menos nesse momento, né, nesse meio da década passada, que alguns movimentos ideológicos, inclusive, começaram a questionar o currículo, esse currículo plural, esse currículo crítico, com alguns nomes, inclusive, de movimentos como a Escola Sem Partido, né? Qual é a leitura que o senhor faz digamos assim, dessa indignação desses movimentos em relação a esse currículo? Que então, ok, a gente vai olhar com republicanismo, né, com um olhar ou respeitando os fatos, né, digamos assim, né, da história, né, e para poder analisá-los aí sobre várias óticas diferentes, digamos assim, né? Mas por que isso começou a acontecer? Tá. Bom, aí tem, acho que, dois caminhos assim fundamentais que se cruzam para apontar, né, essa ascensão do Escola Sem Partido, que é um nome muito emblemático, né? Ele é quase autoexplicativo, né? Se a gente pensar que a escola como modelo disciplinar, vamos lá, né? Primeira vez que vamos citar Foucault aqui hoje na conversa, mas citamos Foucault, né? Como processo disciplinar, sobretudo do século XIX, dentro de uma lógica de um certo Estado Nacional e tal, é impressionante pensar que a escola sempre teve um partido. O partido do Estado Nacional, do nacionalismo, das elites que dominam o Estado, né? Então é emblemático que um grupo cria um movimento chamado Escola Sem Partido porque acreditava ou acreditaria que nas escolas havia um partido, nas universidades também, era o partido da esquerda, doutrinando os alunos, ensinando coisas, né, que vão de mamadeira erótica a votar no PT, né? Então, acho que uma coisa que ajuda a gente a explicar o Escola Sem Partido é simplesmente pensar que dentro de um certo modelo escolar que vem do século XIX, e no caso do Brasil especificamente, sempre foi uma escola, mesmo que a gente tenha um certo republicanismo das escolas republicanas da Primeira República e depois da Era Vargas, mas sempre foi um ensino elitista. Um ensino elitista, um ensino que teve uma qualidade numa certa época, porque tinha poucas pessoas que iam para o ensino público, né? Para a formação de ensino médio, nem estamos falando do ensino superior. Mas tudo para dizer que sempre houve uma única lógica monolítica da ideia de escola, da ideia de exercício de um civismo escolar, que ensina o didatismo do que deve ser o seu pensamento de Estado Nacional, ou, né, ensina você a viver como um brasileiro, sendo que isso é uma invenção, uma abstração, né? Claro, uma abstração muito concreta, na medida em que, ao longo do tempo, você vai se fazendo um cidadão brasileiro. Então, aí, quando essa lógica de escola, desde a redemocratização, no caso do Brasil, desde os anos 80, desde as diretas, que não passaram, mas foram um movimento fundamental. E aí, tudo isso vai se somando com vários tipos de caldo e dão
eventualmente, num governo Lula que, a despeito dos problemas, põe mais gente na escola, põe mais gente também no ensino superior. Essa lógica começa a ser questionada. Quer dizer, vai se desmontando, mesmo que aos poucos, uma ideia de escola que vicejou por 200 anos. No mundo ocidental, no mínimo, né? No Brasil, um pouco menos, mas dentro dessa mesma lógica. Então, o movimento eclode, né, vamos chamar assim, de ovo da serpente, exatamente porque aquela ideia cristalizada, enraizada de escola daquelas pessoas começou a ser questionada. E começa a ser questionada por vários motivos, porque você tem um professor mais arejado, uma professora que começa a ensinar uma história que não é a da cartilha, que não é a dos presidentes que desfilam nomes, né? Que é uma história mais crítica, uma história social que mostra camadas, nuances, conflitos. Ou seja, a história, não só a história como disciplina, mas a sala de aula passa a ser um espaço em que se ensina conflitos na linguagem. Professores de língua portuguesa acho que são, às vezes, mais subversivos que os professores de história, nesse sentido, né? Porque eles vão exercitar uma crítica da linguagem que vai mostrar todas as contradições do que somos fundamentalmente desde que nos socializamos, linguagem, né? Quando isso começa a mudar, e quando, evidentemente, num Brasil tão autoritário, alguns governos democráticos se somam, e aí faça-se justiça, mesmo com todas as críticas, desde o FHC, certamente, né? Pela posição que teve, pelo intelectual que foi, pelo professor da USP, mesmo que não mais marxista, mas enfim. Então você tem FHC, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, quer dizer, é a primeira vez na história do Brasil que, de alguma forma, efetivamente, algumas lições, não todas, de um Paulo Freire da vida, por isso tão odiado, começam de fato a pipocar na escola pública e na escola privada. Quer dizer, eu já sou resultado disso como professor formado em 2006, 2007, que já entra na sala de aula, que ainda aparece, do ponto de vista da sua planta, uma coisa do século XIX, mas que ali, você, na sua liberdade de cátedra, já fala coisas, faz coisas, age, inclusive corporalmente, né, com os alunos ali diante daquela lousa, que são coisas que não eram feitas, nunca tinham sido feitas antes. E aí acho que tem nessa dialética uma reação brutal. Essa reação vem pela Escola Sem Partido, mas vem também de um ressentimento brutal de alguns grupos conservadores, que, incluindo, evidentemente, parte das Forças Armadas, que nunca se conformaram com a redemocratização do Brasil. E aí, com esse ódio estrutural, né, de uma mínima ascensão de grupos diferentes, inventam uma escola sem partido da vida, mas não desconectados daquilo que interessa para entender toda a geopolítica das redes, mas também da crise dos Estados nacionais contemporâneos, que é o Escola Sem Partido tem a ver com a ação na internet do Olavo de Carvalho e companhia, né? Que começaram a incensar uma guerra cultural. E aí é engraçado, porque não é uma novidade, né? Você pegar termos da esquerda para usar para uma guerra cultural via direita, né? Desde o Mussolini a gente sabe que isso é muito possível, né? Os símbolos todos reapropriados. E então estava ali o Olavo de Carvalho por trás. Aí é que eu fui entender, como professor universitário, por que em 2013, 2014, 2015 eu comecei a dar aula no ensino superior exatamente no momento do golpe. Claro, não estou dizendo que junho e julho de 2013 tenha sido uma conspiração da CIA, aquela coisa, né, e tal. Eu participei de algumas manifestações quando conseguia ir, porque já estava em Campinas dando aula, mas morava aqui em São Paulo, na Maria Antônia, na emblemática Maria Antônia. Mas eu fui para algumas manifestações, vários amigos meus estavam no passe livre, e eu vi eles apanhando a polícia. Eu vi a coisa virando quando envolveu certos setores da mídia, repórter da Folha tomando tiro no olho, ficando cego. Aí eu falei, tem uma coisa mudando aqui. Aí, bum! A coisa começa a mudar de figura ali. Claro, a gente pode entrar nisso com mais detalhes daqui a pouco, mas tudo para dizer que quando eu me dei, assim, por consciente da coisa, eu estava dando aula de história contemporânea e um menino de 19 anos, 18 anos, que acabou de entrar no ensino superior, estava com um livro do Olavo de Carvalho virado para mim. Não virado para ele, virado para mim, assim, olhando para minha aula assim e mostrando o livro para mim. Queria que eu visse e falasse para ele. O que você precisa saber para não ser um idiota. Eu falei, ferrou, o que está acontecendo aqui? Quem que é o Olavo de Carvalho? Eu ouvia falar, assim, né?
se eu não estou enganado, acho que uma das filhas do Olavo de Carvalho estudava na FEFELESH no mesmo período em que eu estudei, mas eu não lembro dela. Mas meus amigos lembram. Eu falei, tá, mas eu não era um cara antenado nessas disputas políticas assim mais engajadas, né? Eu sempre brinco, né? Eu recentemente de classe, eu estava trabalhando, não era herdeiro, né? Eu estava longe do sul de Minas, precisando trabalhar como secretário de escola, inclusive, uma escola estadual, né? Que não tinha um único santo dia em que alguém não faltava. E eu era o secretário que punha a falta, com muita dor no coração. Mas enfim, para dizer que, de repente, estava lá o Olavo me assombrando na sala de aula. Mas resultado desse processo todo, né? Acho que eu já fiz muitas digressões, então... Posso trazer algumas coisas, Claro, pessoal? claro. Agradecer também a presença do Linder, agradecer o Fábio pela oportunidade também de estar aqui com vocês, né, nessa iniciativa. E a gente está falando um pouco sobre como esse contexto, né, político, histórico, influencia diretamente o ensino-aprendizagem dentro da escola pública, que atende, né, 85% da nossa população. E aí vou trazer algumas reflexões para a gente discutir o currículo, né? Esse tema assim, que vocês estão se debruçando. Eu, como professor, sempre achei a legislação brasileira muito rica na área de educação, por ela oferecer muita autonomia para a gente trabalhar em sala de aula. Então, os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, realmente mesmo feitos ali pelo ex-ministro Paulo Renato, gestão Fernando Henrique, né, mais neoliberal, com toda a crítica que eu tenho, é um documento que não determinava, por exemplo, conteúdos por série, por ano. Falava de inteligência geográfica, inteligência histórica, de habilidades e competências, que foi também um discurso, como o Linder falou, apropriado, né, depois pela direita. Mas os PCNs, em conjunto, por exemplo, com a LDB, que teve grande contribuição do Darcy Ribeiro, né, a LDB, ela pauta a autonomia da escola pública, a autonomia pedagógica, a autonomia administrativa, e aí vem depois da BNCC, que nem o Fábio trouxe, né, uma discussão sobre um currículo nacional, pensando num projeto de país, que por um lado ela também engessa um pouco o currículo, que é a primeira vez que as leis educacionais no Brasil trazem conteúdos específicos por idade, por exemplo. Agora, a gente vê essa disputa do currículo, essa disputa histórica e dialética que vocês estão trazendo na conversa, que, por um lado, né, a gente tem o Escola Sem Partido, a gente tem esse ataque ao intelectualismo, ataque à ciência, ataque à academia, isso repercute na sala de aula contra professoras e professores, aumenta a violência, né? Com o golpe, a gente teve também, né, depois de 2016, o fechamento do Ministério da Cultura, né? E que não dá para desassociar educação e cultura em termos de política pública. Foi rebaixado, né? Virou secretaria. Virou secretaria e teve Regina Duarte falando do pum do palhaço, maravilhosa, né? Exatamente. E teve também o cara imitando o Hitler, né? Não, Goebbels, o Bonfim. Isso. Roberto Bonfim imitando o Goebbels. Então, isso foi pesadíssimo, né? E como muita gente silenciou diante dessa cena também. Inacreditável, né? Mas eu ia falar dessa dialética que, enquanto tem também, assim, todo esse projeto de apagamento da história, né? A quem interessa, Linder, apagar a história, reduzir as ciências humanas do currículo, tirar a filosofia e sociologia, mas a gente vê também ao mesmo tempo, se a gente pegar aqui, a gente que estudou na escola dos anos 80 e 90, nossa biografia era 99% de homens, né? Possivelmente brancos. A gente tem um crescimento no espaço para vozes de mulheres, para vozes negras, a gente pode até mencionar vários nomes, né? O próprio professor Gessé, que estará conosco, Jamila Ribeiro, Silvio Almeida, que vem acompanhando o que vem acontecendo para também entender melhor, a própria Aniele e a Marielle, são várias vozes, né? Bárbara Carini, enfim, eu venho acompanhando bastante gente que vem também transformando o currículo, né? Transformando a nossa visão da história, do Brasil. Mesmo assim, digo que eu, quando escolhi ser professor, ser cientista social, fiz essa escolha, né? Tive já alguma consciência política lá quando jovem, mas talvez nem tanta consciência racial, né? Por mais que eu não goste de olhar para os seres humanos como raça, né? Mas sem negar também o racismo estrutural histórico.
Então a gente tem essa disputa, ao mesmo tempo um projeto que visa apagar a história, né? Disputa o currículo na escola pública e particular, porque enquanto a gente tem também uma lei que define que a gente tem que ensinar nas escolas as línguas e culturas indígenas e africanas, a gente tem agora um crescimento enorme, inicialmente na rede particular, do bilinguismo. Agora é tudo em inglês. E o que se aprende em inglês, né? Então, você podia talvez trazer um pouco dessa dialética, essa disputa política, que inevitavelmente determina também as condições de aprendizagem das crianças no coração da escola. Totalmente. Eu começaria lembrando de novo do final do século XIX, né? E aí, claro, isso acaba iluminando alguns aspectos da vida brasileira também. Mas vamos pensar no modelo escolar ocidental, partindo, por exemplo, do caso francês, de novo, pensando no debate público no qual se envolveu Émile Zola lá na França, quando o Dreyfus, capitão do exército francês, foi acusado injustamente de ter fornecido uma série de informações militares para o exército alemão, que era inimigo número 1 da França, desde que a Alemanha unificada derrota os franceses da Batalha de Sedan em 1871. Tudo para dizer que é nesse mesmo final do século XIX que a história está sendo inventada como ciência. Inventada como ciência porque, desde muito tempo antes, ou era visto como um gênero literário, como crônica, como cronismo, cronistas, ou era visto como uma espécie de literatura de distração que não poderia ter nenhum estatuto objetivo científico, que passa a ser reivindicado por um Monod, por exemplo, na França, mas também pelo Niebuhr na Alemanha, pelo próprio Ranke, né, que vai ficar conhecido como um dos grandes inventores dessa historiografia moderna, história documento único é documento nulo, e aí atribuem a ele um certo positivismo até exagerado, mas o fato é que esse jeitão da história, como uma caixa de ferramentas para se propor não apenas a legitimação de uma ideia de Estado Nacional e de nacionalidade, mas de ser uma ferramenta crítica para entender e para construir uma cidadania, e aí para observar o outro, para construir os direitos efetivos para todos, né, é uma invenção muito recente. Quer dizer, em outras palavras, né, tentando ser mais objetivo, a história como arma política, ela é fundamental desde há muito tempo, mas vamos pegar nos últimos 200 anos. Ela sempre foi disputada por esses grupos todos. E aí a gente poderia dar exemplos assim, né, sensacionais e trágicos. Quer dizer, o que faz parte da Revolução Francesa quando guilhotina os reis e tal? Invade as tumbas de Saint-Denis para levantar os caixões, né, os cadáveres da realeza para falar, isso aqui não me interessa, isso não é símbolo meu, isso não faz parte da... Isso aqui não pode mais existir. Aí começa todo o debate sobre a preservação do patrimônio, nessa dialética exatamente de o que preservar ou não desse antigo regime que eu desprezo porque eles são tiranos. E contra a tirania, a destruição. Vamos profanar as tumbas reais e que se exploda, né? Quer dizer, tudo isso para dizer que a gente poderia recuar ali ao final do século XVIII uma disputa de legitimação de uma ação política maior dentro de um pensamento histórico que legitima a sua ação no mundo. Que, né, no caso específico de toda essa tragédia e crimes cometidos recentemente ali entre o Estado de Israel, a Palestina, o povo judeu e seu direito ao seu Estado original, o povo palestino lá há muito tempo também, e o seu direito ao Estado. Quer dizer, quantas são as narrativas históricas que se inventam enquanto tradição e que são ressignificadas ao longo do tempo? São todas elas narrativas históricas. Quer dizer, não se trata apenas então de apagar o passado. Se trata de como eu vou usar, quais são os usos do passado. Quer dizer, o Asterix e o Obelix vão usar como? Peraí, eu sou uma aldeia gaulesa e resisto contra você, Júlio César, desde lá de trás de quando a França era uma aldeia gaulesa. E, olha, César, sinto muito, mas o que eu estou dizendo para você é que eu, como Asterix e Obelix, eu já sou uma França que resiste contra vocês, romanos. Uma falácia, não existia França, não existia nada, né?
a própria ideia de Império Romano comunidade também tinha suas diferenças. Quer dizer, aí entra o velho Hobsbawm, né? Na invenção das tradições. Nunca houve, em tão pouco tempo, nos últimos 250 anos, tanta invenção de tradição e de legitimação da sua posição política, cultural e etc. no mundo, quanto a gente viu nos últimos 250 anos. Quer dizer, até a saia dos escoceses, né, o kilt lá, não é uma invenção da Idade Média, e sim uma invenção do século XIX. As pessoas, acho que o que mais abala os nossos alunos em sala de aula é descobrir, por exemplo, que uma bandeira nacional não é uma coisa etérea e eterna, inventada desde sempre, mas que foi uma construção tanto da monarquia portuguesa no Brasil, quanto depois, no período republicano, a ideia de um positivista que põe ordem, põe progresso, mas deixa o amor de fora. Quer dizer, você vai, dessa dialética do pensamento histórico, mostrando para os alunos, de repente, que tudo isso é uma invenção cultural. Nem sempre existiu, e se nem sempre existiu, pode ser que a gente consiga mudá-la de novo de uma forma diferente. Né? Então, a história é uma arma política quente, para citar o Belchior, né? Uma faca quente que corta e dói, porque todo mundo usa para legitimar o seu espaço de atuação política. Então, não é só apagar como um palimpsesto, é pegar a parte que interessa. O que o Brasil Paralelo faz? O que é o Brasil Paralelo, senão um desdobramento da Escola Sem Partido que vira MBL, e que também, não estou falando que uma coisa está totalmente ligada à outra como sequência, mas são parte do mesmo processo. Quer dizer, uma escola sem partido para você não ensinar uma história crítica em sala de aula. Porque essa história crítica pende para o negócio de esquerda jacobino aí. Né? Tá ok? Aí faz-se um movimento Brasil Livre para mostrar que é livre de ideologia, o que é outra falácia imensa na medida em que todo mundo está informado por ideologias. Aí vem uma grande corporação milionária que faz filmes muito bem feitos, porque aí entra a mística Guy Debord do cinema como simulacro, mas não só, como sociedade invertida, como espetáculo, ou seja, como forma mercadoria. Aí aquela coisa, aquela imagem bem feita, algo bem gravado, uma câmera bonita, última geração, faz a pessoa ter credibilidade naquilo que está aparecendo. Aparece um cara de terninho dizendo assim, não, o que interessa aqui é que havia honra na monarquia. Aí se havia honra na monarquia, então, e tem zorra na república, por que não, então, voltar a ter monarquia no Brasil? Quer dizer, trata-se de escolher que histórias e tradições você quer implantar na sala de aula. Por que eles querem pós-graduação e faculdade, né, o Brasil Paralelo? Porque eles querem formar professores de história que ensinem não uma história aberta, a crítica, a dialética, a diferença, ao erro. Quantas vezes a gente não errou em sala de aula? Não falou coisas e fez coisas ali que, em perspectiva, quando a gente começou a dar aula, muito jovem, certamente, né? Eu estou falando assim, para quem está vendo a gente, porque todos aqui têm a mesma faixa etária, praticamente. E imagina as coisas que a gente faz dando aula com 20 anos de idade, né? Aquela molecada ali, né? E às vezes, eu lembro muita responsabilidade, tacando garrafa no chão d'água, assim, porque eles gritavam no meu ouvido, mas eu era um professor engraçadão, tacava garrafa no chão e falava, cala a boca! Aí todo mundo dá risada, né? Pô, esse cara é legal, né? Que loucura, né, mano? Mas quer dizer, enfim, mostrar como essas coisas são disputas constantes, né? É uma batalha pela eternidade. Que história você quer narrar e cristalizar? Quer dizer, uma história aberta, crítica, aberta às contradições, ou uma história monolítica, né? Acho que de muitas maneiras, encerrando essa parte, o que esses grupos querem é uma espécie de retorno reacionário ao monolítico do século XIX, né? Que sempre foi a pedra de toque que os formou, inclusive. Né? Eu adorei esse passeio, Belchior, Asterix. A salada. Eu dou aula exatamente assim. Mas é muito bom. Mas são referências que são muito significativas, tem muitos significados nisso que você falou. E é verdade, é verdade. Trazendo um pouco para a questão, digamos assim, organizacional da nossa educação, né? O currículo, ele é, como você bem disse, né? Foi muito discutido, é muito rico. A partir de um certo momento ele começa a ter muita pressão, né, sobre a discussão curricular. Primeiro, do ponto de vista do ensino médio, que o currículo não interessa ao jovem que está em formação e por isso acaba sendo um dos motivos da evasão escolar, né?
Por outro lado, as provas, né, e as provas de avaliação, né, internacionais ou nacionais ou estaduais, começam a mostrar também um resultado muito indesejado, né, do desempenho dos jovens, sobretudo na escola pública, né? E aí ainda tem toda essa disputa, como você está falando, em relação a qual história, como você vai usar essa história dentro da grade curricular, né? No fim, a gente vê o que acaba acontecendo para tentar dar respostas, e das mais bonitas e das mais, às vezes, mais sofisticadas. Então, vamos trabalhar a transversalidade do currículo, etc. Mas o que a gente acaba vendo na prática é uma preocupação demasiada em manter as notas um pouco mais elevadas. Então, vamos priorizar matemática e português, em detrimento de matérias como história, geografia, sociologia e etc. Né? Qual é o resultado disso, né? Quando a gente deixa de fora e a gente diminui a carga horária dessas disciplinas? O resultado é, em partes... Vai melhorar a nota? O que vai acontecer, né? Não vai melhorar nada, a não ser perder um horizonte que eu diria até bastante iluminista. Quer dizer, vamos considerar que o iluminismo, essa lumière, esse enlightenment, essa coisa que ilumina, essa faculdade humana da razão, que busca a verdade, mas busca uma curiosidade de se observar que temos direitos, deveres, ao mesmo tempo que o mundo é vasto e a gente investiga, e que certas facetas do iluminismo, a despeito dos frankfurtianos, que eu gosto muito, mas deixemos de lado agora, é um negócio muito bonito, né? E que no obscurantismo negacionista mais recente, inclusive o lavista, bolsonarista, a gente falava em sala de aula, nossa, que saudades do bom iluminismo e do bom debate público. Quer dizer, então vamos considerar que esse projeto iluminista não venceu. Que o projeto iluminista que venceu efetivamente foi aquele vinculado ao utilitarismo que poderia ter vindo até do Bacon do século XVII, ou do próprio Descartes na França, que inquiriam a natureza e torturavam a natureza para obter a verdade da natureza. Digamos que o projeto utilitarista de parte do pensamento racional iluminista que venceu foi esse que a gente conhece hoje, muitas transformações e dando um salto brutal, mas usando a Marilena Chauí, que acabou de relançar a ideologia dela, tenha sido o pensamento liberal iluminista que hoje a gente poderia chamar de neoliberal. Esse neoliberalismo brutal. E aí não precisa nem de muitas digressões, né? Não é só porque eles são anti-pensamento crítico, anti-intelectualistas e negacionistas que eles estão esvaziando o currículo de ciências humanas de um pensamento, né, abstrato, filosófico e tal, que tem todos os desdobramentos concretos. Mas porque é um projeto privatizador, utilitarista, e que quer fazer uma imensa massa se voltar para trabalhos técnicos e não para trabalhos que muitas vezes essa gente vê como diletante. Então, parte, por exemplo, do ódio intelectual que os negacionistas têm, não é porque eles não gostariam de ter a mesma capacidade de reflexão crítica. Muitas vezes é puro ressentimento de, vocês falam difícil demais. O que vocês oferecem para a sociedade? Vocês ficam nos seus muros de torre de marfim e não explicam as coisas direito para a gente, né? Boa parte do despeito do Olavo de Carvalho é divã total, né? Até com os usos dos termos para pensar a sexualidade. Mas que poxa, então, vocês não conseguem explicar as coisas para as pessoas, então eu tenho raiva de vocês. E aí, para que ter isso, então, se isso não serve para nada? Não à toa a gente ouviu nas nossas escolhas, cientistas sociais, educadores, historiadores, você vai passar fome. Mas num Brasil que, então, fazer um curso de história nunca passaria pela cabeça da minha família ou das de vocês, que poderia ser um curso por uma inserção de historiador público para fazer um debate sobre educação, sobre crítica, sobre reflexão e sobre atuação direta numa realidade que se vê cada vez mais utilitária e neoliberal. Quer dizer, acho que ao fim e ao cabo o que prevaleceu foi ideia privatista mesmo. E aí tem hora que você pensa que ela é tosca e burra, mas na verdade você vê que ela é astuta e ela tem um propósito muito específico, que é, para que história? Não serve para nada. Mas aí ao mesmo tempo você pensa, não há um ser nesse mundo, desde bebê, que não goste de uma boa história bem contada. Todo mundo quer chegar, eu vejo pela provocação histórica. Hoje não é mais tão assim, mas antes eu fazia memorial de universidade. E aí, conta a sua trajetória aqui. As pessoas contavam, e aí elas recontavam, aí de repente elas iam
fazendo balanços de trajetória. Todo mundo quer narrar historicamente o que viveu, como resolveu seus problemas e como construiu sua trajetória, né? Quer dizer, todo mundo tem um pensamento histórico que o agrada. Quer dizer, somos esse pensamento histórico completo, né? Então, eu acho que mesmo que tenha essa implosão do currículo, é difícil você não imaginar uma escola onde não vai surgir de novo elementos de um pensamento histórico crítico para questionar a ordem de coisas que está colocada. Não sei se eu consegui responder, Acho que sim. A crítica ela vai sempre acabar acontecendo em algum momento, né? Mesmo que haja mesmo que ela seja sufocada, que ela seja evitada, né? É isso. Denis, você quer fazer alguma última colocação para a gente encerrar a conversa? Lindner falou um pouco sobre Foucault e essa turma, né? Esses setores mais reacionários que criam projetos como MBL, Escola Sem Partido, essa galera que quer transformar os professores em motoristas e entregadores, né? E assim, preocupações que eu queria trazer para conversar com vocês. Já estão fazendo, né? E querendo colocar. Exato. E sem assim, tirar o mérito de quem também faz jornada dupla para completar a renda, né? Mas como isso é um projeto político e assim, você trouxe toda uma perspectiva histórica, né? A gente tem, na escola, vem de escolástica. Se na Idade Média, né, o saber e o poder estava ligado à fé, à religião, né? À igreja, principalmente, a gente depois da Revolução Francesa tem, né, do Iluminismo, Revolução Industrial, essa guinada para a busca da razão, como você trouxe, do pensamento científico que começa a determinar o que é o saber e o poder. Inclusive, né, a difusão da escola como esse instrumento político que chega até na América, colonizando, catequizando, mas se transforma num equipamento super importante até para a reparação histórica com as populações escravizadas, violentadas, marginalizadas. Agora, olha só, a gente está agora numa fase, né, em que todas essas novas tecnologias, nomeadas como inteligência artificial, também ameaçam determinar o currículo. De modo que a verdade pode passar a deixar de ser uma busca pela razão, pela ciência, já que quem comanda, né, ChatGPT, Vel 3 da Google, são empresas, são as grandes corporações que passam a ser objeto de busca, de pesquisa e de resposta para indagações, para investigação, para o conhecimento. E isso é super perigoso, né? Deu para transmitir um pouco da preocupação que eu vou trazer? E aí eu sempre puxo assim para as direções históricas, na medida em que o historiador, para enfrentar o tempo presente, sempre fica com medo do anacronismo, né? Aliás, vou fazer uma propaganda aqui, pode? Pode. Eu estou, nesse instante, hoje, publicando pela Autonomia Literária um livro de crônicas e textos históricos que eu publico no portal do ICL Notícias, desde 2023. Eu chamo Crônico e Anacrônico. Escritos de um operário do tempo e do fim do mundo como a gente conhece. Exatamente pensando, entre outras coisas, história do Brasil, história mundial, mas pensando na precarização no mundo do trabalho e na precarização que envolve as tais das inteligências artificiais na era das Big Techs. E aí crônico e anacrônico para pensar que é crônico, visceralmente crônico, porque cronos do tempo. O Jean Willis, o ex-deputado, inclusive fez especialmente para o livro um pastiche de Goya, um Saturno devorando seus filhos, mas é o Jean pintando em cima de uma página da Folha de São Paulo, pintando um Saturno comendo as notícias. E aí ele deixa aberta a parte em que ele está comendo, as próprias letrinhas do jornal, assim, Saturno devorando. Então, crônico e anacrônico, porque o historiador fica sempre tentando evitar fazer análise do tempo presente, porque pode incorrer em anacronismo, ou seja, numa análise de uma ideia histórica que está fora do seu tempo e, portanto, está equivocada. Mas, pelo próprio livro e dinâmica das crônicas semanais, eu tento ser o menos anacrônico possível, mas isso é impossível porque eu estou analisando o tempo presente. E não há nada mais importante no mundo contemporâneo do que pensar no poder do Elon Musk, no dono da Google, no dono das Big Techs de maneira geral, mas de todas desses chats GPTs,
E foi emblemático vê-los todos na posse do Trump, né? O Zuckerberg com a Meta, mudando até o cabelo, assim, uma forma patética, né? Uma coisa teatral que você fala, não é possível, esses caras, na verdade, estão tirando sarro de todo mundo, não estão levando a sério. Eles fizeram um cursinho com o Zé Celso Martinez e estão sacaneando. Não é possível que aquilo seja verdade. Não, estavam todos lá. E o Musk olhava para o Capitólio como se aquilo fosse dele, assim. Negócio impressionante. E são todos eles, estava ali a Meta, estava a Tesla do Musk, e todas as empresas dele, que prefere destruir o mundo e dar golpes de Estado, e ir para Marte, a fazer qualquer outra coisa decente pelo mundo. Mas acho que a grande questão do nosso tempo, além da questão palestina e judaica nesse conflito interminável, é essa questão das Big Techs. Essa IA generativa vai mudar para sempre, efetivamente, a nossa forma de pensar o currículo, a sala de aula, a exposição de uma aula expositiva? Eu acho que sim. A gente ainda não tem dimensão do quanto isso está mudando, né? Alguém já parou para pensar, por exemplo, para quem está na academia com o produtivismo brutal que tem que ter nos artigos A1, A5, B1, B2, o quanto essas pessoas estão usando IA para gerar prompts, para construir esqueleto, por exemplo, de, sei lá, de artigo, de livro? Quem está controlando isso? Ou seja, as métricas da leitura do tempo, como a gente conhece, da leitura do conhecimento, estão mudando para sempre, certamente. Sim. Mas aí, fazendo a coisa do historiador, que nem tudo é tão novo quanto parece, quantas vezes, desde o Gutenberg e da prensa mecânica, isso não foi dito também? Sim, eu né? também penso isso. Quer dizer, sim e não. Vamos deixar aberto a dialética do tempo e da duração brodeliana, né? Sim e não. Está mudando em definitivo? Certamente, mas acho que a nossa ação, a conversa, né? Acho que o professor, no fim das contas, não tem isso, no explicador e mediador lá do Rio de Janeiro. O professor, para além do expositor ou que ensina e tal, ele é um mediador, não de RH, nem de divã, porque é outra coisa, mas ele é um mediador do conhecimento, né? Ele tem que ter uma escuta qualificada. Nada disso vai ser substituído. Claro, pode ter uma IA falando com você, mas vai saber que é uma IA falando com você. Quer dizer, depende da deepfake, né? Tem um filme, aliás, para terminar, muito bom, que é Mountain Head. É isso, Mountain Head. Tem lá o Steve Carell e outros atores, onde eles fazem 3 grandes poderosos de Big Tech que se encontram num casarão e ditam os rumos do mundo, lançando um novo pacote de IA deepfake, em que as deepfakes são tão brutais que põem um estado contra o outro e o mundo começa a pegar fogo, e eles lá, numa grande mansão no interior dos Estados Unidos, o presidente ligando para eles, para com isso, desmente isso e tal. Eles, não estão ganhando dinheiro. Estão fazendo fusões entre as empresas deles, porque a do outro cara era uma empresa que combatia a deepfake da empresa do amigo, e o amigo quer comprar dele, de repente ele não quer vender, eles querem se matar. É isso. Professor, você fez esse convite para conhecer o teu livro, eu também deixo aqui um convite para quem quiser conhecer o Provocação Histórica nos canais do ICL, né? Deve ser uma imersão muito interessante aí, convido a quem nos acompanha para conhecer. Lindener Pareto, muitíssimo obrigado pelo seu tempo e pela gentileza de vir aqui ao nosso estúdio. Muito de nada, eu que agradeço, é sempre uma alegria falar de história e falar de, mesmo que de forma aqui, né, mais digressiva, falar de educação, né? Muito obrigado. Que a gente faz no mundo. Muito obrigado, Denis. Muito obrigado também. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos que acompanharam o nosso Educação Democrática em Videocast e até a próxima oportunidade.